universo está se expandindo a uma velocidade que os cientistas não conseguem concordar, e essa discordância está ameaçando destruir tudo que sabemos sobre física. Durante décadas, cosmólogos mediram a expansão cósmica com precisão crescente, confiantes de que estavam se aproximando do número exato, mas em vez de convergir para um único valor, suas medições continuam divergindo. A lacuna está aumentando, e o que parecia um simples problema de medição se tornou uma das crises mais perturbadoras da ciência moderna. As pessoas pensam que isso é apenas sobre cientistas precisando de telescópios melhores ou instrumentos mais precisos, que com tempo e financiamento suficientes, alguém encontrará o erro e tudo fará sentido novamente. Mas a realidade é muito mais inquietante. Cada método principal de medir a velocidade de expansão do universo produz uma resposta diferente. E essas não são pequenas diferenças que podemos culpar o ruído estatístico ou a incerteza experimental. São discordâncias fundamentais que permanecem mesmo depois de contabilizar cada fonte conhecida de erro. Os métodos que deveriam concordar estão nos contando histórias completamente incompatíveis sobre o cosmos. E quanto mais precisamente os cientistas medem, pior o problema se torna. O número no centro desta crise é chamado de constante de Hubble. Ele representa a velocidade com que o próprio espaço está se expandindo, tipicamente medido em quilômetros por segundo por megaparsec. Pense nele como o limite de velocidade da expansão cósmica. 1 megaparsec é cerca de 3,3 milhões de anos-luz, uma distância quase incompreensível que contém milhares de galáxias. A constante de Hubble nos diz que para cada megaparsec de espaço entre nós e uma galáxia distante, aquela galáxia parece estar se afastando de nós a uma certa velocidade devido à expansão do próprio espaço. Isso não são galáxias se movendo através do espaço. É o espaço em si se esticando, carregando tudo com ele. Aqui está porque esse número importa mais do que você imagina. A constante de Hubble determina a idade do universo, o quão grande ele se tornará e qual destino aguarda tudo que existe. Mude esse número mesmo que levemente, e você muda toda a história e o futuro da realidade. Ele dita quando as primeiras estrelas se formaram, como as galáxias evoluíram, e se o universo vai se expandir para sempre, ou colapsar de volta sobre si mesmo. Cada cálculo cosmológico depende de acertar esse número. Sem ele, não podemos dar sentido ao passado do universo ou prever seu futuro. Então, quando cientistas não conseguem concordar sobre qual é esse número, eles não conseguem concordar sobre a natureza fundamental da realidade. O método tradicional de medir a expansão cósmica usa o que astrônomos chamam de escada de distância cósmica. Cientistas observam certos tipos de estrelas em explosão, chamadas supernovas do tipo Ia, que servem como velas padrão porque sempre explodem com aproximadamente o mesmo brilho. Ao medir quão brilhantes essas supernovas parecem da Terra comparadas ao seu brilho verdadeiro, astrônomos podem calcular sua distância. Então, ao medir quão rápido esses objetos distantes estão se afastando de nós, através do desvio para o vermelho de sua luz, cientistas podem determinar a taxa de expansão. Este método, refinado ao longo de décadas com instrumentos como o telescópio espacial Hubble, consistentemente produz um valor em torno de 73 km por segundo por megaparsec. Equipes checaram e rechecaram essa medição usando múltiplas abordagens independentes. O número se mantém. Mas existe outra forma de medir a expansão cósmica que não olha para supernovas distantes, mas para a foto de bebê do universo. A radiação cósmica de fundo é radiação restante de quando o universo tinha apenas 380 mil anos, um brilho fraco que preenche todo o espaço. Satélites como a missão Planck mapearam essa luz antiga com precisão extraordinária, medindo minúsculas flutuações de temperatura que revelam como a matéria estava distribuída no universo inicial. Cientistas podem usar essas medições junto com nossas melhores teorias de física para calcular qual deveria ser a constante de Hubble hoje. Este método, baseado nas condições iniciais do universo e nossa compreensão de como ele evoluiu, consistentemente produz um valor em torno de 67 km por segundo por megaparsec. Duas abordagens completamente diferentes. Duas respostas completamente diferentes. A diferença entre 67 e 73 pode parecer pequena, mas em cosmologia, essa discrepância de 6 unidades é catastrófica. Esta divergência, conhecida como tensão de Hubble, persiste há mais de uma década e só se tornou mais pronunciada à medida que as medições ficaram mais precisas. No início, cientistas assumiram que um método tinha um erro sistemático sutil que eventualmente seria encontrado e corrigido, mas cada tentativa de encontrar tal erro falhou. Ambos os métodos foram escrutinados, testados, verificados cruzadamente com observações independentes,
e confirmados por múltiplas equipes de pesquisa, usando diferentes instrumentos e técnicas. Ambos parecem estar corretos. Você vê o problema tomando forma? Isso não é sobre precisar de melhores medições. Nós temos excelentes medições. Elas apenas se contradizem. E a confiança em cada medição continua aumentando enquanto a discordância permanece. A análise estatística mostra que a probabilidade desta discrepância ser devido ao acaso aleatório é menor que 1 em 1 milhão. Algo está fundamentalmente errado, e os cientistas não sabem o que. As implicações se espalham em direções perturbadoras. Se o método da radiação cósmica de fundo estiver correto e a expansão for mais lenta do que o método da supernova indica, então o universo seria mais velho do que as estimativas atuais sugerem, algo em torno de 14 bilhões de anos, em vez de 13,8 bilhões. Isso pode parecer trivial, mas cria problemas com as idades das estrelas mais antigas que observamos. Algumas dessas estrelas antigas parecem ter quase a mesma idade que essa idade revisada do universo permitiria, o que levanta a questão desconfortável de como as estrelas se formaram tão rapidamente após o Big Bang. A linha do tempo se torna impossível de apertar. Mas se o método da supernova estiver correto e a expansão for mais rápida, problemas diferentes emergem. Uma taxa de expansão mais rápida significa que o universo é mais jovem do que pensávamos, possivelmente apenas 12,5 bilhões de anos. Agora as estrelas mais antigas se tornam mais velhas que o próprio universo, uma impossibilidade lógica que quebra a cosmologia inteiramente. Adicionalmente, uma expansão mais rápida requer mais energia escura, impulsionando essa expansão, o que significa que nossa compreensão desta força misteriosa, preenchendo 70% do universo, precisaria de revisão fundamental. E se ambas as medições estiverem realmente corretas? É aqui que as coisas se tornam genuinamente perturbadoras. Se ambos os métodos estão medindo com precisão o que foram projetados para medir, então o universo não tem uma única taxa de expansão. Isso significaria que a constante de Hubble não é constante de forma alguma, ou que o espaço está se expandindo a taxas diferentes em regiões diferentes, ou que as próprias leis da física mudam dependendo da escala na qual observamos o universo. Cada uma dessas possibilidades quebra nossas suposições mais fundamentais sobre como a realidade funciona. Aqui está o problema real que os cientistas raramente enfatizam publicamente. A tensão de Hubble pode estar nos dizendo que nosso modelo cosmológico inteiro está errado. O modelo padrão da cosmologia, chamado Lambda-CDM, tem sido notavelmente bem-sucedido em explicar quase tudo o que observamos. Matéria escura, energia escura, a radiação cósmica de fundo, formação de galáxias, a estrutura em larga escala do universo. Este modelo funciona lindamente para descrever todos esses fenômenos, exceto que agora ele produz duas taxas de expansão diferentes, dependendo de quais observações você usa, e um modelo que te dá respostas diferentes dependendo de como você faz a pergunta. Não é um modelo funcional, é um modelo quebrado. A possibilidade mais inquietante é que estamos perdendo algo fundamental sobre o conteúdo ou comportamento do universo. Talvez exista uma forma desconhecida de energia ou matéria que afeta a expansão de forma diferente em diferentes momentos na história cósmica. Talvez as propriedades da energia escura tenham mudado ao longo do tempo de formas que nossas teorias não consideram. Talvez a própria gravidade não funcione da forma que pensamos em escalas cósmicas. Cada explicação requer adicionar algo novo à física ou revisar algo que pensávamos entender. Não existe solução conservadora, nenhum ajuste menor que faça o problema desaparecer. Cientistas propuseram dezenas de explicações potenciais. Alguns sugerem que o universo inicial se expandiu mais rápido do que o modelo padrão prevê. Outros propõem que a energia escura é mais complexa que uma simples constante cosmológica. Alguns invocam modificações na relatividade geral em si. Alguns poucos até sugerem que a radiação cósmica de fundo que observamos pode não ser tão pristina quanto assumimos, potencialmente contaminada por efeitos de primeiro plano que não consideramos adequadamente. Mas nenhuma dessas explicações ganhou aceitação generalizada, porque nenhuma delas pode explicar completamente a tensão de Hubble, sem criar novos problemas em outros lugares. O que torna essa crise particularmente frustrante é que ambas as medições continuam ficando mais precisas, o que deveria resolver a discordância, mas em vez disso, a torna pior. Dados melhores não estão ajudando, estão confirmando que o problema é real. Quando os cientistas usam métodos inteiramente independentes para medir a expansão, como ondas gravitacionais de colisões de estrelas de nêutrons ou a distribuição de aglomerados de galáxias, eles frequentemente obtêm ainda outra resposta que não combina com nenhuma das duas medições principais. Quanto mais formas olhamos para a expansão cósmica, mais confusa a imagem se torna.
E aqui está o que mantém cosmólogos acordados à noite. Se não podemos confiar em nossas medições da taxa de expansão, o que mais estamos errando? A constante de Hubble está entrelaçada em quase cada cálculo na cosmologia. Ela determina distâncias para galáxias, as idades de estruturas cósmicas, a densidade de matéria e energia no universo, e a física do próprio Big Bang. Se essa fundação está instável, tudo construído em cima dela se torna questionável. Modelos de formação de galáxias, distribuição de matéria escura, a linha do tempo da história cósmica, previsões sobre o destino final do universo. Tudo isso repousa sobre suposições que agora parecem estar falhando. O universo nos apresentou duas medições que não podem ambas estar certas, mas ambas parecem estar corretas. A lógica demanda que ou uma medição está errada de uma forma que não detectamos, ou nossa compreensão da evolução cósmica contém um erro fundamental, ou o universo opera de acordo com princípios que ainda não descobrimos. Nenhuma dessas opções é confortável. A primeira sugere que nossos métodos experimentais são falhos de formas que não conseguimos identificar, apesar de décadas de refinamento. A segunda sugere que nossas melhores teorias de cosmologia estão incompletas ou incorretas. A terceira sugere que estamos perdendo peças principais da física inteiramente. Cientistas não conseguem concordar sobre a velocidade de expansão do universo porque o universo pode estar nos dizendo que nossa própria pergunta é falha. Talvez perguntar pela taxa de expansão assume uma simplicidade que não existe. Talvez o cosmos opere de acordo com regras que tornam o próprio conceito de uma única taxa de expansão sem sentido. Ou talvez estejamos testemunhando o colapso de nossa compreensão nas bordas do que nossas teorias podem explicar. Quando suas medições mais cuidadosas da realidade se contradizem, a realidade não está sendo inconsistente. Sua compreensão está. A tensão de Hubble agora persistiu tempo suficiente e foi verificada completamente o bastante para que tenha se graduado de um quebra-cabeça interessante para uma crise genuína na cosmologia. Artigos são publicados semanalmente propondo novas explicações, cada uma mais exótica que a anterior. Conferências são realizadas especificamente para abordar este único problema. E ainda assim, as medições permanecem teimosamente incompatíveis. O universo está se expandindo, disso temos certeza. Mas não podemos mais dizer quão rápido com qualquer confiança. E se não podemos medir algo tão fundamental quanto a taxa na qual o próprio espaço está se esticando, que confiança podemos ter em qualquer outra coisa que afirmamos saber sobre o cosmos? A lacuna entre o que diferentes métodos nos dizem sobre a expansão cósmica continua se ampliando mesmo enquanto nossas medições se tornam mais precisas. Isso é o oposto de como a ciência deveria funcionar. Instrumentos melhores e observações mais cuidadosas deveriam tornar as respostas mais claras, não mais contraditórias. Em vez disso, nos encontramos na posição desconfortável de ter dados excelentes que se recusam a fazer sentido dentro de nossa estrutura teórica. Algo tem que ceder. Ou as medições eventualmente se reconciliarão através da descoberta de erros sistemáticos que atualmente não conseguimos identificar, ou nossas teorias de cosmologia exigirão revisão fundamental. Não existe meio termo onde ambas as medições e as teorias sobrevivam inalteradas. O universo não se importa se nossas equações funcionam ou se nossas medições concordam. Ele simplesmente faz o que faz, indiferente às tentativas humanas de descrevê-lo. E agora, o que ele está fazendo não combina com o que esperávamos. A expansão que observamos quando olhamos para supernovas distantes não é igual à expansão que calculamos a partir das condições do universo inicial. Ambas as observações são reais. Ambos os cálculos são sólidos. Ainda assim, eles se contradizem. É assim que a física se quebra. Não com uma revelação dramática, mas com uma medição que silenciosamente se recusa a fazer sentido. Não importa quantas vezes você confira seu trabalho. Obrigado por assistir. Se você quiser se aprofundar nos maiores mistérios da cosmologia, pode gostar do próximo vídeo. Ficaria muito grato pelo seu apoio e te vejo da próxima vez.